Ei, advogado, futuro advogado, advogada. Você quer saber o que é, na essência, uma sociedade anônima? Hoje eu vou passar pela estrutura, pela base de uma sociedade anônima. Então, se você gosta do tema, fica até o final desse vídeo e não sai daí. Roda a vinheta aí, editor. Bom, se você não me conhece, eu sou o Vini Tambasco, advogado especializado em Direito Empresarial e M&A. Se você não sabe o que é M&A, eu já fiz 2 vídeos aqui no canal sobre o tema. Dá uma olhadinha lá depois, ficaram bem legais. E se você gostou do tema de hoje, já deixa seu like e se inscreve no botão de subscribe vermelho aí no seu canto inferior direito, beleza? Bom, hoje a gente vai dissecar uma sociedade anônima. Eu quero chegar hoje no esqueleto dela, para você conseguir entender a estrutura, a lógica por trás de uma sociedade anônima. E para a gente fazer esse estudo, a primeira coisa que a gente precisa entender é como nasceu a sociedade anônima, por que nasceu, onde ela foi feita e criada. E para responder, a gente tem que voltar lá para os anos de 1600, mais ou menos, quando foi constituída a Companhia Holandesa das Índias Orientais, onde um grupo de comerciantes resolveu empreender e comprar, alguns navios para ir buscar as famosas especiarias lá no Oriente. Mas eles tinham alguns problemas, porque, a gente vai empreender junto, mas e tudo der errado? Como é que faz? Eu vou arriscar o meu castelo lá no Monte X aqui da Holanda para responder para uma dívida aqui que eventualmente um navio afunda, né? E como é que a gente faz? Como é que a gente resolve isso? E aí esse grupo se juntou e falou, a gente tem que criar algum mecanismo aqui de limitação da responsabilidade. E aí nasceu o princípio basilar de uma sociedade anônima, que é a personalidade jurídica e a consequente limitação da responsabilidade ao capital investido, né? Ao capital social. Ou seja, o acionista ele só arrisca o patrimônio dele até aquele limite do capital investido no empreendimento que ele se juntou para fazer lá com, no caso, os outros comerciantes dos anos de 1600 lá. Mas beleza, resolvemos um problema, então meu castelo não vai ficar no risco, isso tudo der errado nessa expedição. Mas como é que a gente vai decidir isso, né? Porque vai ter um bando de gente que está botando dinheiro nesse negócio. E como é que a gente vai decidir tomar as decisões que precisam ser tomadas nessa viagem, nessa empreitada? E aí falaram o seguinte, o que faz mais sentido é a gente resolver por maioria. O que a maioria decidir, todos têm que cumprir. E assim nasceu o princípio majoritário, que é basilar no direito societário, tá? Principalmente quando a gente está falando de sociedade anônima. E, trazendo agora para o cenário atual, esse princípio majoritário precisa ser entendido. A base da sociedade anônima é sim a resolução por maioria. Só que tem 2 tipos de maioria na sociedade anônima atual. A maioria simples e a maioria absoluta. Em regra, as matérias são decididas por maioria simples, ou seja, a maioria dos presentes na assembleia, no conclave. No entanto, o legislador ele entendeu que algumas matérias são mais sensíveis, mais delicadas, e por isso ele achou mais prudente criar a maioria absoluta, que está prevista no artigo 136 da Lei das SA. Ali tem uma lista, um rol de algumas matérias como dissolução da sociedade, alteração do objeto, fusão, cisão, que o legislador falou, isso aqui é mais problemático, então eu quero pelo menos 50% do capital social, ou seja, a maioria absoluta, tá? Eu quero o capital total, não só dos presentes em assembleia. Mas eu estou considerando aqui um capital em que todos os acionistas possuem direito a voto, mas nem sempre é assim, tá? Existem algumas sociedades que possuem ações preferenciais sem direito a voto. Então, esse quórum de maioria do capital, maioria absoluta que eu falei, ele vai ser em relação às ações com direito a voto, tá? Isso é muito importante que fique claro. Tá, eu entendi que a maioria é justo decidir, porque senão o barco nem sai do porto, para ir buscar as especiarias, mas
E se eu não gostar do que foi decidido? Não, eu tenho esse direito de não gostar, posso discordar, né, da maioria. Tem alguma solução? Foi criada uma solução também, que é o direito de recesso, tá? Quando o acionista ele tem direito em razão de determinada matéria que foi aprovada, que no caso é o artigo 137 da Lei das SA, que prevê esse direito de recesso, direito de retirada também, como chamam, aí tem uma discussão a respeito da diferença, enfim, na Lei das SA da direito de retirada, que é justamente, essa matéria mais sensível foi aprovada, mudou o objeto, mas eu não concordo, eu não quero mais continuar nessa sociedade. Então você tem o direito de pedir o reembolso do valor das suas ações. Foi a maneira que o legislador encontrou de acomodar todos os interesses no final do dia. Então, resumindo, algumas matérias são mais sensíveis, então eu preciso de pelo menos metade das ações com direito a voto aprovando aquela operação como uma mudança de objeto, por exemplo. Mas, se eu não gostar, tá? Se eu for a minoria, eu posso pedir o direito de retirada. Eu quero sair da sociedade e ter o reembolso do valor das minhas ações. Mas, detalhe, isso não vale para todas as matérias do 136, tá? O 137, que é o artigo seguinte, ele prevê que você pode exercer esse direito de retirada em algumas matérias. Mudança de objeto é um exemplo, mas não todas as matérias do 136. É importante também fazer essa ressalva. Então, resolvemos a questão da responsabilidade, meu castelo não está mais no jogo. Resolvemos a questão de como a gente vai decidir para fazer o navio sair do porto. E se eu no meio do caminho, aí no meio do empreendimento, quiser sair, tá? E não tiver aí a aprovação de uma matéria que enseje esse direito de retirada, eu posso vender as minhas ações? Passar por fulano? Vamos fazer que pode, porque aí facilita, tá? Porque é uma sociedade, a sociedade anônima é uma sociedade de capital, não é uma sociedade de pessoas como uma sociedade limitada. Então o que faz mais sentido é sim, eu posso vender as minhas ações para quem eu quiser, tá? Sem precisar da aprovação dos outros acionistas. Aí fica um jeito muito mais fácil de operacionalizar a sociedade, porque o intuito é realmente trazer muito investidor e que tenha essa livre circulação de ações. Por isso, se você buscar na Lei das SA direito de preferência para compra e venda de ações, você não vai encontrar. Isso tem que ser previsto no estatuto ou num acordo de acionistas, que é o documento mais indicado. Mas, a princípio, se um acionista quiser vender as ações dele, o outro acionista não tem preferência para comprar essas ações, tá? É justamente para manter essa livre circulação, uma sociedade de capital, não é de pessoas. E aí, eu entro num outro tema que é basilar na sociedade anônima também, que é o direito de preferência, não na compra e venda de ações, mas no aumento do capital social. Ou seja, se eu precisar aumentar aquele bolo inicial que a gente constituiu para fazer o empreendimento, eu preciso assegurar que os participantes, os acionistas, não sejam diluídos se precisar aumentar esse capital social. Então como é que eu faço isso? Foi criado o direito de preferência no aumento do capital. O acionista, ele tem o direito de acompanhar esse aumento, de comprar essas ações, subscrever e integralizar as ações que estão sendo emitidas em razão desse aumento do capital social. E com isso ele mantém a mesma participação que ele tinha antes do capital social ser aumentado. Esse direito de preferência está previsto no artigo 171 da Lei das SA. Não deixa de dar uma olhada nele depois. Então, para resumir, a gente resolveu o problema da responsabilidade, tá? Criou-se aí a responsabilidade limitada ao capital investido, que, a propósito, é uma das maiores invenções da humanidade, essa, possibilitou que as pessoas empreendam, tá? Isso aí devia ser a 8ª maravilha do mundo, porque realmente é fantástico esse sistema. Quem criou isso foi um gênio. Resolvemos que vamos decidir por maioria e que podemos transferir as nossas ações sem precisar de autorização de ninguém. Criamos a livre circulação das ações. Aqui a gente tem a sociedade anônima. A essência da sociedade anônima são esses 3 pontos. O resto é recheio, é cereja, é cobertura, tá? Mas a essência de uma sociedade anônima se resume a esses 3 pontos que eu acabei de falar. E isso não é só no Brasil não, tá? Isso é no mundo. A gente está falando de direito societário mundial aqui, quando eu estou falando de sociedade anônima e mencionando artigos da lei brasileira, não significa que isso seja no Brasil só. Esses conceitos de direitos societários, eles são muito parecidos no mundo todo.
Claro que vão ter ali diferenças de uma jurisdição para outra, sim, mas na essência o direito societário é isso, tá? Se você quiser ler e se aprofundar um pouco sobre o direito societário e a anatomia do direito societário no mundo, eu recomendo a leitura de um livro que chama The Anatomy of Corporate Law. Ele é bem legal, é em inglês, tá? Se você não sabe inglês, preguiçoso e não resolveu esse problema na sua vida ainda, você não vai conseguir ler. Mas se você sabe inglês, é uma pessoa comprometida com o seu sucesso, então pega esse livro e lê porque ele é bem bacana. Bom, continuando aí na anatomia de uma sociedade anônima, a gente não pode deixar de falar da estrutura de poder numa SA. Como é que é a divisão dos órgãos societários? Quem vai decidir o quê? Como vai ser feita a gestão dessa empresa? Para isso, criaram 3 órgãos societários na lei das SA. A gente tem a Assembleia Geral, a gente tem o Conselho de Administração e temos a Diretoria. Isso aqui é uma ordem de hierarquia, uma ordem de poder, uma ordem de comando, tá? A Assembleia manda no Conselho, o Conselho manda na Diretoria. A Assembleia elege os membros do Conselho e o Conselho elege os membros da Diretoria, tá? Não é a Assembleia que elege os diretores. É o Conselho de Administração, que é um órgão colegiado, tá? No mínimo 3 membros, que elegem os diretores, que, segundo a lei das SA, precisam ser no mínimo 2 diretores nesse órgão societário. E como a gente está falando da estrutura de poder de uma sociedade anônima, a gente não pode esquecer de mencionar uma figura central na sociedade anônima, que é o acionista controlador. Está previsto lá no artigo 116 da lei das SA. Quem é esse cara? Não necessariamente é um cara, tá? É uma pessoa, pode ser física ou jurídica, ou seja, uma outra empresa, pode ser a controladora de uma outra empresa, que tem deveres e responsabilidades segundo a lei das SA. Esse cara, né, vamos chamar de cara, ele comanda de fato a sociedade, ele direciona a empresa para o fim determinado. E uma coisa interessante é que a lei das SA não definiu que o acionista controlador é quem tem a maioria das ações, tá? Não é simplória a definição, porque existe uma coisa que chama controle minoritário, que eu falei mais num vídeo chamado Quem Manda na Empresa, tá? Dá uma olhadinha nesse vídeo lá depois, ficou bem legal também. E o acionista controlador, segundo a lei das SA, é quem elege a maioria dos administradores, quem efetivamente comanda a sociedade, enfim, tem requisitos do 116, dá uma olhada lá depois, é muito importante olhar esse artigo, que você vai entender a figura desse acionista controlador e a importância e como ele está presente na estrutura, na anatomia, na essência da sociedade anônima. É um ponto central da sociedade anônima, a figura do acionista controlador. Por quê? Porque ele não só tem o direito de comandar a sociedade, como ele tem deveres, tá? O acionista controlador ele não pode orientar a companhia sem esquecer que toda empresa tem uma função social. Então, se você dá uma olhada lá no 116 e parágrafo único, você vai ver que o acionista controlador tem deveres. Todo grande poder traz grandes responsabilidades e o acionista controlador tem muita responsabilidade também, tá? Ele tem que orientar pensando na função social da empresa também. Por isso que a lei definiu no artigo 117 a responsabilidade do acionista controlador. Ou seja, ele não pode atuar com abuso de poder. Tá? Ele tem limitações, ele tem travas legais. E lá no artigo 117 você vai encontrar situações que a lei definiu como de abuso desse poder, que não pode. Ou seja, a sociedade anônima não é bagunça, não é só porque você tem a maioria das ações votantes que você pode fazer o que você bem entender. Não, isso não funcionaria, não funciona na prática. Por isso é importante que você olhe e entenda o que é esse abuso do poder de controle lá no artigo 117 que eu mencionei. E aproveitando esse gancho da estrutura de poder e responsabilidades, a gente não pode deixar de mencionar os deveres e responsabilidades dos administradores da sociedade. Lembra? Temos a Assembleia, que é a comunhão dos acionistas, acionista controlador, que manda ali na Assembleia. Embaixo a gente tem Conselho e Diretoria, que são o que a lei chama e designa como administradores. É um termo genérico para se referir tanto a diretores como a conselheiros, tá?
E eles têm deveres e responsabilidades também. Se você olhar lá no artigo 153 e seguintes, você vai ver que eles têm deveres de diligência, dever de informar, enfim, tem diversos deveres que é importante você também dar uma olhada, que complementa essa estrutura de poder que eu mencionei. Por aí você vê que é muito equilibrada a estrutura de poder na sociedade anônima, porque de um lado você tem poderes, o poder do acionista controlador, o poder do diretor, o poder do conselheiro, e do outro você tem as responsabilidades, os deveres, tanto do acionista controlador quanto dos administradores. É muito bem feito, é muito equilibrado a lei das SA. E é importante mencionar também que não só o acionista controlador tem responsabilidade no exercício do seu voto. Todos os acionistas da companhia, todos têm responsabilidade no exercício do direito de voto, tá? Não é bagunça para ninguém. Se você olhar o artigo 115 da Lei das SA, você vai ver que o acionista ele não pode votar de qualquer jeito e nem sempre ele pode votar. Dependendo da matéria, como a aprovação das suas contas como administrador também, você não pode votar, tá? Você está proibido de votar. Então é importante que você leia o 115 para entender essa estrutura de poder de uma forma completa, tá? O 115 ele fecha esse tema de estrutura de poder na sociedade anônima. Continuando a anatomia da sociedade anônima, a gente chega a um ponto também muito importante, que são os chamados direitos essenciais do acionista. A lei ela prevê que certos direitos nem a Assembleia e nem o Estatuto Social podem privar o acionista, ou seja, você se tornou acionista de uma companhia, você adquire automaticamente esses direitos e ninguém pode tirar isso de você. Ninguém pode tirar. Um dos exemplos aí desses direitos essenciais é o de participar dos lucros, tá? Todo acionista tem direito de participar dos lucros, você não pode fazer nenhuma disposição estatutária que contrarie esse direito, tá? Os direitos essenciais estão previstos no artigo 109 da Lei das SA e, na minha opinião, eles constituem aí parte do esqueleto da sociedade anônima, tá? E já que a gente está falando de lucro, a gente aproveita para fechar a nossa viagem pela anatomia de uma sociedade anônima. E a gente vai parar aonde? No dividendo obrigatório, tá? Que está previsto no artigo 202 da Lei das SA. Segundo esse artigo, o acionista ele tem direito de participar de uma parcela dos lucros determinada normalmente no Estatuto Social como o dividendo obrigatório, ou seja, de cada exercício social, uma parcela dos lucros necessariamente precisa ser distribuída aos acionistas. Eu preciso ter um retorno garantido desse capital que eu investi. Isso é o dividendo obrigatório, que por lei é a metade do lucro líquido ajustado, tá? Depois dá uma olhada no 102, você vai entender melhor a dinâmica. E as empresas normalmente possuem sim disposições estatutárias determinando o percentual desse dividendo obrigatório, tá? Não precisa ser 50%, normalmente é menos do que isso, tá? E uma última ressalva, já que estamos falando de lucro, é o seguinte: você vai ouvir muito por aí e ler que o objetivo de toda empresa é o lucro, mas isso é uma meia verdade, tá? É uma verdade incompleta, porque o objetivo de uma empresa não é o lucro, é a rentabilidade, é o que chamam de ROI, Return on Equity, tá? Que é rentabilidade, ou seja, o capital que eu investi, quanto isso está me dando de rentabilidade, de retorno por esse capital investido, porque não adianta nada uma empresa ela ter lucro, mas a rentabilidade ser tão baixa que vale mais a pena eu colocar meu dinheiro na poupança, que vai me render mais do que eu ter esse dinheiro alocado numa empresa, tá? Por isso que o objetivo não é lucro. Se a empresa dá lucro e não dá rentabilidade, não adianta de nada. O objetivo de uma empresa, para quem entende de finanças, sabe que é rentabilidade, tá? Essa é uma das métricas mais importantes, o ROI é uma das métricas mais importantes de uma empresa. Bom, o vídeo ficou um pouco longo, mas
deu pra gente abordar assim, do jeito que eu queria e passar por todas as etapas aí da anatomia. Com esse conhecimento que eu passei agora, eu tenho certeza que você entendeu uma sociedade anônima. Você conseguiu tirar um raio-x e visualizar o que é uma sociedade anônima. E o resto é cobertura, que eu tinha falado, tá? A essência a gente viu nesse vídeo. Então, se você gostou, deixa o seu like e um comentário para um próximo vídeo, que eu vou pegar os temas mais interessantes e trazer aqui pro canal. Valeu!